Vamos para mais uma história que eu prometo que vai ser babadeira e faz um tempão que eu tô querendo trazer essa história para vocês. Então, pega teu café, teu chazinho e bora para mais uma. Gente, essa história, ela aconteceu em 2021 e está muito ligada às coisas que eu estava vivendo no momento. Eu tava com uma bursite no quadril, tava com muita dor, já tava em tratamento, só que para quem já teve bursite, é um tratamento longo prazo, é de 6 meses a 1 ano. Então você tem que ter paciência, você tem que continuar fazendo fisioterapia, não tem muito o que fazer, né? E junto também com a fisioterapia, eu fazia as minhas terapias holísticas sempre, né? Sempre pendendo para esse lado também. Só que eu queria, na época, me livrar desse problema. Quem nunca, né? Eu queria me livrar desse problema. Eu não queria mais sentir essa dor diária, era ruim de caminhar, enfim. E eis que me mandam ali no WhatsApp um convite para uma consagração de ayahuasca, que ia acontecer em Santa Cruz e que ia ser guiada por um xamã real, né? Um xamã advindo lá da tribo, assim, né? Não um xamã urbano, né? Que tem também os xamãs urbanos. E eu pensei, nossa, olha aí, um xamã, para que coisa melhor, né? O homem vai botar a mão, ele vai tirar toda a dor, vai curar, vai fazer algum milagre, né? Então eu fui já com essa, assim, no desespero, né? Achando que eu ia ser salva, que ia acontecer um milagre nesse ritual, né? E quando eu recebi o convite, estava 2 dias antes só de iniciar, então a dieta que eu fiz era de 2 dias, não tinha como fazer uma dieta maior, né? Mas bebida alcoólica eu já não estava tomando, porque eu não bebo muito mesmo. Então o resto, ok, mantive a dieta ali que eles pediram, né? E fui pro ritual. E empolgadíssima, né? Pensando, uhul, né? Dinheiro mais bem investido, pensei, né? E bora lá. Aí chegou, né? A gente estava esperando lá um tempo, aí chegou o xamã. Eu não vou citar o nome dele aqui, tá, gente? Porque eu ainda não tenho advogados. Não quero lidar com processos nesse momento. Então vou dizer só que o nome dele rima com sufrenesi, tá? Quem já conhece talvez tenha ligado, ó, tá? Rima com sufrenesi. Então chegou lá o xamã sufrenesi, todo de branco, né? Tava usando um colar bem grandão assim, não lembro do que era, mas um colar bem legal. Bem roupa, assim, ele realmente, quando tu olhava, tu dizia, é xamã, né? Por toda a caracterização dele. E aí nós iniciamos. O que eu tinha entendido, nós estávamos numa elipse, aliás, não era um círculo. Várias cadeiras, ali umas 10 pessoas, 12 pessoas. E a luz branca ligada, né? E eu tinha entendido que ele ia passar alguns ensinamentos e ia ter música também, tambor, porque eles tinham levado de fato o violão. E beleza, né? Bora para mais uma, né? Fui lá, tomei a primeira dose de ayahuasca e aí ele começou a trazer algumas informações relevantes, assim, que quem estuda espiritualidade talvez já conhecia, mas para quem não estudava era algo novo, né? Sobre a limpeza do campo. Então isso ele iniciou mais ou menos assim, né? Vocês vão limpando o campo de vocês com as mãos assim e vão colocando, devolvendo para a terra, né? E eu empolgada, né? Pensando, agora eu vou perguntar tudo que eu não entendi das minhas viagens paranormal, né? Das minhas viagens por aí. Eu vou perguntar para esse xamã, ele vai me dar a resposta certa, né? E aí ele foi falando algumas coisas, assim, nesse sentido, né? Das limpezas e tal. E aí lá pelas tantas eu perguntei, né? Alguma coisa. Só que daí eu vi que a minha pergunta ele não sabia muito bem responder. Daí ele falou, não, tu tem que pedir para a espiritualidade te mostrar, né, como é que usa esse instrumento, o instrumento que eu recebi.
no plano espiritual, no caso, né? E daí ele disse, ok, né? Então o início foi tranquilo, tá? Luz branca ligada. Eu achei que essa luz branca ia ser desligada. Só que ele falou que não podia desligar a luz, né? Que isso atraía espíritos, não sei o que. Aí eu comecei a achar estranho, tá? Comecei a achar estranho, porque quase todos os rituais de ayahuasca que eu já fui eram com a luz apagada, né? Porque a luz branca, ela nos remete muito ao dia a dia, a nossa frequência beta, né? Que fica pá, 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 pá. Então, às vezes é difícil de tu relaxar, principalmente no ritual de ayahuasca, onde as pessoas estão ali tudo, né? Com aquela luz clara no teu rosto, até porque as pessoas estão te vendo também. Tu tá vendo as pessoas, mas as pessoas estão te vendo. E a luz ficou acesa, então ele não ia desligar a luz. Tá, beleza, já não gostei muito, mas vamos lá, né? Bola pra frente. Então ali foi seguindo quando ele começou a falar sobre as histórias dele. Gente, a coisa começou a ficar estranha, assim, sabe? Tinha muita história pra contar, né? E aí eu lembro, assim, de uma história. Ele falava muito de quanto que ele era bom, que ele era foda, ele era conhecido por várias tribos, enfim. Ele falou que ele chegou numa tribo uma vez lá e eles sabiam quem ele era e fizeram uma fileira lá de 20 homens, 20 pessoas para aplicar rapé nele. Ele passou nessa fila e recebeu o rapé dessas 20 pessoas, né? E que isso demonstrava o quanto que ele era foda e tal. E aí ele foi contando esses processos, né? Ai, como que é para fazer para virar um xamã, que tem que estudar ou fazer não sei o que por tanto tempo. E alguém perguntou: e tem xamãs mulheres na tua tribo? Pra quê, né? Daí ele disse que não, né? Que não tinham xamãs mulheres porque as mulheres não suportavam esse processo para virar xamã. E eu já engoli aquele não sei, que eu pensei, tá bom, vamos respeitar, porque isso é real, gente. Assim, ó, as tribos brasileiras, elas têm as suas, como é que eu vou dizer assim, as suas leis, né? Elas têm a sua forma de praticar a espiritualidade, de praticar o xamanismo, né? Que é o xamanismo deles. E também tem algumas questões ligadas ao feminino que até hoje ainda existem discussões sobre isso, né? Tem muitas tribos que não permitem mulheres curandeiras, mulheres xamãs. E outras tribos, inclusive, já estão mudando essa perspectiva. Já tem mulheres que trabalhando como xamãs, né? Como pajés, vamos dizer assim, e antes não tinha. Então eles estão nesse processo ainda de atualizar isso aí, mas não quer dizer que todas as tribos vão aceitar mulheres xamãs, tá? Só fazendo um adendo para vocês entenderem. Então, seguindo daí, né, que não podia ter mulher xamã, a gente foi escutando aquele homem falar, escutando assim, e dava uma canseira, né? Porque são muitas horas de você ouvindo pessoas falando, né? E aí ele começou a contar de quando procuraram ele para matar alguém, para dar fim numa vida, né? Eu já pensei comigo, gente, por que procurariam um xamã para tirar a vida de alguém? Tudo bem, pode ter a ver com a parte mística, a bruxaria, ou, né, enfim. E aí procuraram, ele disse que não, daí ele contou o quanto ele foi atentado, que o espírito foi na casa dele, ofereceu não sei quantos, disse que ele ia ficar rico se ele começasse a fazer outras coisas, né, praticar o mal, vamos dizer assim. E ele não aceitou. E aí ele foi falando, né. Assim, acho que da metade do ritual em diante foi que eu realmente percebi que ali não era o meu lugar. Mas até ali eu tava assim ainda naquela esperança, sabe? E aí eu saí pra rua um momento, porque assim, ó, ficava um pouco claustrofóbico você ficar numa sala com a luz branca, com mais 10 pessoas ali tomando ayahuasca, senão não dá pra andar, não dá pra caminhar, não dá pra respirar, não dá pra dançar porque não tinha música, né? Então eu saí e tem nesse espaço onde foi a consagração, onde foi o ritual, tem um lugar, um pátio
fora assim, né, pequenininho, mas com a árvore e um pouquinho de vegetação. Eu preciso, né, preciso ir naquela vegetação ali para respirar e tomar um ar puro, porque eu tava me sentindo claustrofóbica ali, sabe? E aí fui lá fora, respirei um tempo. E aí nisso eu vi uma jiboia gigante, assim. Foi a única visão que eu vi, eu não entrei na força nesse ritual. Eu vi uma jiboia gigante, assim, caminhando. E ela chegou na minha frente, fez assim, abriu o bocão assim, né? Parecia que ela engoliu minha cabeça. E não, só fez assim e voltou, né? E bem nisso eles vieram me chamar de novo. Então eu fiquei uns 2 minutos, 3 na fora. E aí ele falou que não podia ninguém se afastar, que tinha que ficar lá dentro para não perder energia. Tá bom, bora lá. Então, voltei, tá? Voltei lá pra dentro. Tava bem maçante, assim, aquela consagração. Foi uma consagração difícil mesmo. Cabelo, gente. Foi uma consagração bem difícil de passar, assim, sabe? E ele falando, tinha 2 pessoas que vieram acompanhar ele, tomaram ayahuasca junto, né? Os 3 tomaram. E o engraçado foi que assim, ó, não tinha balde para todo mundo, tinha só alguns baldes. Então eu vi quando uma pessoa começou a passar mal, ela pediu o balde, o cara não entendeu e ela vomitou nos pés da gente, tiveram que limpar e tal, até ela conseguir o balde para fazer a limpeza dela, né? E aí, depois, como eu falei, depois da metade do ritual, comecei a perceber que não era a minha vibe, né? Porque eu escutei da minha espiritualidade assim, ó, fui para fazer perguntas, eu fui para trocar ideias, né? Eu fui aberta para isso. E eu escutei da minha espiritualidade assim, ó, fica na tua, ó, não fala nada, fica na tua. E aí eu pensei, bom, realmente é pra mim, né, fechar o bico dessa vez. E a coisa foi ficando pior, assim, sabe? Aí teve um momento onde sim, eles pegaram os instrumentos, tocaram um pouco. Eu toquei meu tambor também um pouco ali. Mas foi a parte da música, gente, sem mentira, não durou 1 hora, durou acho que uns 30 minutos, olhe lá. E aí depois pegaram de novo, acho que umas 2 vezes foi tocado música e foi um período bem curto de tempo. E aí depois ele começou a falar assim, da metade pro fim, né? O que tinha acontecido com as pessoas que tinham desobedecido ele. E aí vem a questão, né? Tem a dieta do rapé, dieta que a gente faz antes de consagrar a ayahuasca. E ela geralmente é de 3 dias, 2 dias e pode ser até de 7 dias, dependendo da tribo, dependendo de quem está facilitando o círculo, pode ser sim uma dieta maior, né? Só que quando eu fui, a dieta era simples, só que no pós, tinha uma dieta de 7 dias que não podia comer várias coisas, várias coisas do tipo assim, não só frituras e coisas que agridem o nosso estômago, mas como amendoim não podia comer, acho que pipoca também não podia. Então tinha vários alimentos que não podiam comer. E ele falou assim, não podia fazer sexo também, né? Tinha que se manter puro pós-ritual ali 7 dias. E ele foi falando tudo que não podia. E se a gente desobedecesse, coisas ruins aconteceriam conosco. Aí começou a falar, né, olha, porque o fulano lá, que eu falei pra ele, né, não seguir a dieta e não sei o que, ele foi lá, me mandou mensagem e disse, eu não resisti, né, e aí ele transou, fez amor, mas não foi nem com a esposa, foi com a amante. E aí diz ele que o xamã falando que o cara não levantou mais dali, entendeu? Vocês entenderam, né? Não levantava mais. Depois que aconteceu isso, ele ficou impotente, tá? E ele falou isso muito confiante de que tinha sido ele, no caso, né? Ou a força, ou
a espiritualidade que trabalha com ele que tinha feito isso. E para ele tudo bem. Daí ele começou a falar de vários casos que as pessoas tinham ficado mal porque não tinham seguido as regras dele. E ele começou a ameaçar, assim, sabe? Ameaçar a gente, não ameaçando diretamente, mas ameaçar a gente dizendo, pode acontecer isso aqui, quem não me obedece, quem não faz o que eu mando, até banho quente ele mandou a gente não tomar, isso era inverno, né? Ele disse que banho quente não fazia bem. E eu até entendo uma pessoa que mora lá na Amazônia, né, que mora num lugar que é quente o tempo todo, que vai tomar banho no rio, que ele falou, não, o banho frio é a melhor coisa que existe, o banho gelado, né? E eu pensei, tá, mas como a gente vai tomar banho frio aqui no sul? Né? 0 graus, como é que a gente vai fazer? Sem contar que o banho quente, ele é relaxante, né? Ele tem uma série de propriedades positivas para o nosso corpo, para nossa mente. E então foi uma coisa que eu não entendi. Depois ele falou também, ele não abraçou ninguém, tá, gente? Por que ele não abraçou? Ele falou que não se abraça pessoas, que quem entende espiritualidade não abraça pessoas porque as pessoas têm larvas astrais, né? O que eu até entendo, os miasmas, a energia, eu entendo. Só que o abraço, ele é um movimento, assim, de abertura, de conexão, de mostrar, assim, uma irmandade, né? Mas ele não abraçou. Então, uma das coisas que ele falou também foi a questão das larvas, né, espirituais. E finalizou às 9 da manhã, foram 12 horas. Eu cheguei lá um pouco antes das 9, para iniciar às 9, e terminamos às 9 da manhã. Eu descansei um pouquinho num colchão por causa da minha bursite. Ele nem olhou minha bursite, não fez nenhum tipo de atendimento em mim, assim, nessa parte, né? E quando finalizou, ainda finalizou com a chave de ouro, né? Que foi assim, falando sobre maconha, assim, do nada ele tirou isso, né? De que a maconha é proibida na tribo dele, que faz mal. Ninguém perguntou nada, assim, mas no final ele quis puxar alguma coisa nesse sentido, sabe? Que não era pra gente usar, que isso era droga, que isso não sei o quê. E eu mais apavorada ainda no final, né? Pensando, minha nossa, né? Não imaginava, não esperava isso vindo de um indígena, né? Que está acostumado lá a lidar com planta, que sabe, inclusive, que a cannabis é uma planta. E aí eu tava já assim, não aguentava mais. Eu poderia ter falado alguma coisa? Poderia, mas depois de todas as ameaças que eu ouvi durante horas a fio, eu achei melhor me recolher com a minha opinião, né? E ficar bem quietinha ali, esperar terminar e pá, pra casa. Gente, esse trabalho, assim, eu precisei fazer uns 2 trabalhos espiritual pra me recuperar desse trabalho, porque me deixou uns resquícios muito ruins energéticos. Ele soprou fumaça na minha cabeça, isso é normal em alguns atendimentos, tá? Quem trabalha com xamanismo. Só que é aquela coisa, a magia não é nem boa, nem ruim. A magia é neutra. Mas quando você usa qualquer coisa que você aprende, você usa com uma má intenção, então você está realmente, né, direcionando aí a magia para algo ruim, sabe? Então, e aí ele fez em todo mundo esse soprar fumaça na cabeça, né? E estranhamente aquilo ali não me chegou bem. Até um atendimento que eu fiz com a minha terapeuta depois disso, com a minha terapeuta energética, ela falou, Marília, tô te vendo no meio de uma fumaça. E eu falei, ele soprou fumaça na minha cabeça. E no final eu entendi que aquilo ali era uma espécie de manipulação para tirar a nossa energia, né? Porque o que ele usou ali? Medo, ele ameaçou a gente, né? Ele não trouxe tantos conhecimentos quanto ele trouxe a importância dele. Tipo assim, eu sou importante, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, eu papapá. Então ficou muito baseado no ego esse ritual, né? E foi um abuso psicológico, né? Que nos fez ficar 12 horas ouvindo uma pessoa estranha ali. A gente não estava necessariamente aprendendo alguma coisa, a gente estava ouvindo sobre as histórias dele. E me senti bem mal depois, assim. Só que eu aprendi uma lição valiosa, valiosíssima, que é o seguinte, gente. Ninguém vai te salvar, tá? Quem vai te salvar é tu mesmo.
Então, quando estiver desesperado ou desesperada para se curar, para fazer alguma coisa pela sua vida, cuidado aonde a sua mente vai te colocar, cuidado com o que você vai aceitar, porque no desespero a gente entra numas enrascadas, né? Só que isso também me mostrou que os indígenas não estão acima de nós em consciência, em evolução moral ou espiritual. Não, eles talvez tenham uma ligação muito melhor com a natureza, uma ligação mais profunda, né? Eles são defensores da natureza, mas existem já denúncias de abuso psicológico, abuso sexual dentro das tribos, dentro dos rituais de ayahuasca. Então eu só peço para você, tome cuidado, tá? Escolha bem certinho aí o ritual que você vai ir, as pessoas que vão te conduzir. Faça a sua pesquisa antes de chegar lá com o coração aberto e as malinhas na mão. Tá bom, gente? Por hoje é só. Esse foi meu aprendizado e eu trouxe para compartilhar aí com vocês. Arro!